pessoal, como vão vocês? Hoje, 16 de junho, olha só que coisa boa, a semana está caminhando, nós estamos em semana de AV2, para quem é aluno Estácio, né? Muito boa tarde, Anderson Cabral. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, Karina, é muito bom revê-la aqui. Gabriela, boa tarde. Juliana, boa tarde. Kleber, Maiara, Marluce. Marluce é lá de Ubá, gente. Ubá é longe, viu? Acho que é longe de Belo Horizonte, não é, Marluce? Patrícia e Vitória, por enquanto, o povo está chegando. Pedrão, Pedro já está aí? Professor Pedro? Pedro nos ouve? Eu estou ouvindo aqui como se o microfone de Pedro tivesse ligado e parece que está na sala. Pedro? Pedro, boa tarde. Oi, Marluce, fala com a gente. Você levantou a mão, pode falar. Sua câmera também está desligada, Pedro, e seu microfone não está vindo som nenhum. Boa tarde, Fernanda. Carolina, tudo bem? Muito bom. O professor Pedro está na sala, tá, pessoal? Só que ele está tendo alguma dificuldade com o microfone dele lá. Eu estou aqui conversando com ele no WhatsApp, ele está olhando o que está acontecendo. Pedro, você está me ouvindo? Você falou que está me ouvindo. Por acaso você está usando fone com microfone? Vê se ele está conectado direitinho no computador. Ou se não, se tiver, clica no reticência, nos três pontinhos. Clica nos três pontinhos, vai lá em cima, mostrar configurações do dispositivo. Aí vai aparecer as configurações para você de voz e de microfone e de câmera. Aí você verifica aí o seu microfone. Pessoal, parece que o Pedro saiu. Ouvi alguma coisa agora, vindo do seu microfone, Pedro. Alan, me escuta? Agora sim, Pedro, muito bem-vindo. Não sei o que aconteceu. Eu tive que acessar pelo celular, porque o meu computador nunca deu problema. Hoje resolveu dar piti. Sem problema. Como vai você, Pedro? Tudo jóia, graças a Deus. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Tá todo mundo aí. Eu tô vendo aí. Não sei, por enquanto, não sei se eu reconheço algum aluno meu. Boa tarde ao professor Alan, né? E tivemos aí algumas dificuldades iniciais, mas deu certo. Acho que vai. Olha só, até agora tá tudo certinho, tudo beleza. Pessoal, acho que os alunos que estão aqui, eu acho que a maioria deles, se não me engano, todo mundo aqui, pelo passar dos olhos aqui, já conhece a Mega Aulas ou participaram do Conecta Estácio, sabe que nós estamos trabalhando aí com esse projeto, Pedro, de levar justamente mais conhecimento sobre temas tão importantes e temas tão atuais nos dias de hoje, né, que nós estamos vendo nesse período de pandemia. E logo quando eu falei com o Pedro sobre a mega aula, Pedro falou, não, vamos fazer. Aí a gente conseguiu marcar, né, Pedro? Conseguimos juntar as agendas e Pedro colocou esse tema para a gente, que são relações de trabalho em tempos de pandemia. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo aí, o governo, muita demissão aconteceu, então acho que hoje é um bom momento para a gente separar, vocês que estão aqui já separarem esse tempinho para poder ouvir o que o Pedro tem para falar com a gente. Pedro, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade por estar aqui conosco hoje, nesse momento, para falar desse tema para os nossos alunos, tá? Pedro, eu costumo desabilitar o meu microfone e a minha câmera para não termos problemas de internet, mas eu estou aqui o tempo todo ouvindo. Beleza. Vou deixar para você. Eu vou parar a apresentação aqui para aparecer você na tela maior, acho que para os alunos, tudo. Acho que você não vai fazer a apresentação, você só vai conversar com toda a galera. Então, eu acho que se eu parar a apresentação aqui, deixa eu ver, aí vai você para a tela maior. Eu vou desabilitar o meu microfone. Pedro, a partir de agora é com você, tá ok? Beleza, Alan, Obrigado. Bom, mais uma vez vou agradecer aí ao professor Alan, né, essa oportunidade aí para a gente conversar um pouquinho e levar aí, né,
Mas, não sei, um pouco de conhecimento, um pouco de visão crítica e conversar um pouco sobre alguns assuntos que são muito importantes. Vou fazer uma pequena apresentação para quem não me conhece. Meu nome é Pedro, eu sou professor, né, da Estácio, Belo Horizonte, leciono no curso de Direito. Minha formação é em Direito, né, graduação, pós-graduação, mestrado, todos em Direito, e a minha área de atuação é a área de Direito do Trabalho, né? Leciono aí na Estácio BH já há 2 anos e meio com o Direito do Trabalho, o Direito Processual do Trabalho e a prática trabalhista. Então, eu tenho aí algum tempinho já, né? E antes disso já lecionei em outras instituições, sempre com o direito do trabalho. Então, né, justificando um pouco aí o nosso assunto de hoje, o direito do trabalho sempre permeia aí a minha vida e a minha trajetória acadêmica. Quando conversei com o professor Alain, né, para participar do projeto, eu venho fazendo essas reflexões, venho tendo essa oportunidade em outras vezes com alguns outros alunos, né, e com alguns outros cursos que já lecionei na Estácio, que é falar um pouquinho sobre a questão trabalhista, as relações de trabalho e o próprio direito do trabalho, né, nesse momento que a gente está vivendo aí de bastante inovação, diferentes instrumentos jurídicos, diferentes circunstâncias, e uma situação muito nova, né? Não só para nós do direito, mas para todos nós, e que estamos aí vivenciando. Isso acaba impactando na nossa vida de uma forma bastante constante, porque nós estamos sendo aí cada vez mais bombardeados com informações e novidades. Bom, quando eu fui pensar o que eu iria trazer aqui para vocês, eu pensei em fazer aqui nessa nossa aula, mas como uma troca de ideias, uma troca de informações, trazer para vocês algumas questões, alguns questionamentos e algo para a gente pensar. Obviamente que não tem como eu falar sobre o assunto sem entrar em alguns aspectos técnicos do direito. Mas nessas conversas que a gente tem, eu gosto muito de sair, às vezes, do direito, né, e trazer uma visão não tão tecnicista, que é a visão que o direito costuma ter sobre as questões, para a gente poder refletir, e aí vocês, né, quem é do direito, quem não é do direito, para a gente levar isso mesmo até como um papel de cidadania, da gente ter esse tipo de informação, da gente ter esse tipo de direcionamento, esse tipo de guia na nossa vida. Bom, quando eu pensei o que eu falaria aqui para vocês, então, eu fiz uma separação, fiz um planejamento para que a gente pudesse pensar um pouquinho como que nós estávamos, como nós estamos e o que nós podemos pensar, né, para o nosso futuro quando a gente fala em relação de trabalho, em direito do trabalho, em questões trabalhistas. Hoje, né, se a gente for parar para pensar, todos nós, de alguma forma, somos impactados pelo trabalho, se não o nosso, os das outras pessoas. E o trabalho, ele sempre exerceu, ele vem aí, né, quando a gente estuda a história do trabalho, não do direito do trabalho, mas antes da gente entender o direito do trabalho, a gente tem que conhecer o que é o trabalho. O trabalho, ele vem aí desenvolvendo um papel extremamente importante na nossa história, extremamente relevante na nossa sociedade. O trabalho, ele desenvolve, né, as nossas potencialidades, ele nos coloca como sujeitos ativos na nossa sociedade, né? Então, o papel do trabalho, né, que ele assume hoje, é um pouco diferente daquele que ele assumia há muitos anos atrás. O trabalho, ele vem, né, de um aspecto talvez obrigatório, um aspecto, né, que as pessoas viam o trabalho somente como meio de subsistência, para a gente poder chegar hoje, enxergar o trabalho como um espaço de efetivação de direitos, né? Eu costumo dizer isso nas minhas aulas de direito do trabalho, que você hoje encara o trabalho, obviamente, como sua fonte de sustento, mas você também tem no trabalho um espaço de desenvolvimento da sua personalidade, do seu desenvolvimento como ser humano. Quando você coloca alguém para trabalhar, quando você pega o trabalhador no espaço de trabalho,
ele é um sujeito que tem direitos trabalhistas, mas ele tem outros direitos que não são direitos trabalhistas e que precisam ser respeitados. Vocês já devem ter ouvido a premissa de que o trabalho dignifica o homem. E é exatamente isso, né? A inserção do sujeito no meio de trabalho, a inserção do sujeito, né, no espaço do trabalho, proporciona a ele o exercício de outros direitos, né? A saúde, o lazer, a moradia, a alimentação, a previdência e uma série de outros direitos que estão previstos na nossa Constituição. Então, a primeira questão, o primeiro passo que a gente precisa de dar para entender um pouquinho, né, o que nós estamos vivendo no nosso país em relação ao trabalho, é pensar no trabalho, né, na forma como nós encaramos o trabalho, e que nesse ponto, talvez de jurídico, a gente não tenha nada, de um aspecto, não, nem tanto, mas mais um aspecto social, um aspecto sociológico, um aspecto de inserção do sujeito no espaço social, né? Então, nesse sentido, o trabalho ele vem ganhando essas características ao longo do tempo. E, no início, o trabalho, a mão de obra, ela sempre foi muito explorada, né? Ela sempre foi, aí as pessoas eram submetidas a longas jornadas, a situações degradantes, e os primeiros movimentos de trabalhadores que se reúnem, né, para buscar melhores condições de trabalho, que é o que nós vivemos até hoje, buscando melhoria da nossa condição de trabalhador, eles se reúnem, tá? Buscam melhores condições, e aí começa a nascer o direito do trabalho. Então, a gente precisa de encarar o direito do trabalho como algo que se constrói historicamente. A gente não pode pensar no direito do trabalho, nos direitos trabalhistas, como algo que surge do dia para a noite. Você não acorda de um dia para outro e fala assim, nossa, acho que eu vou dar férias para os meus empregados. Vou dar uns 30 dias de descanso mais alongados. Você não faz isso, porque essa construção ela é uma construção que vem no caminho da história, acompanha a sociedade, acompanha, né, os movimentos históricos, os movimentos sociais, os movimentos políticos. Então, o direito do trabalho está sempre se construindo e se reconstruindo. Eu costumo dizer para os meus alunos, se tiver algum aluno meu aí, vai saber do que eu estou falando, que o direito do trabalho ele é um projeto inacabado. Por que ele é inacabado? Porque nós sempre temos necessidades diferentes a cada período que nós passamos. E esse que nós estamos vivendo vem demonstrar exatamente que o direito do trabalho e a legislação trabalhista não está terminada, né? Ela está em constante construção. A gente precisa sempre de buscar uma adequação do direito do trabalho e da legislação trabalhista ao que nós estamos vivenciando na sociedade, né? Nesse sentido, então, o direito do trabalho ele vem aí como uma ferramenta de melhoria da condição dos trabalhadores, tá? Direito do trabalho, nosso direito do trabalho, ele se sedimenta na premissa de que nós temos alguém que merece tutela, alguém que merece direitos e proteção jurídica, porque se encontra numa situação de vulnerabilidade. O que é essa situação de vulnerabilidade? Dentro da relação de trabalho, onde nós vislumbramos empregado e empregador, existe alguém aqui, ó, equilibrar essa relação ou trazer maior equilíbrio. Então, quando nós falamos em direito do trabalho, nós precisamos de pensar que existe uma parte mais fraca, existe uma parte que precisa de ser protegida. Quando eu digo uma parte mais fraca, eu estou dizendo, e aí eu vou trazer para vocês uma questão bem técnica do direito do trabalho, não é porque o trabalhador depende do salário, não é porque o trabalhador não tenha conhecimento ou não tenha instrução, não é nem por isso. No direito, na relação trabalhista, o empregador ele ganha um conjunto de atribuições. Imagine que você vá abrir uma empresa. Para você abrir uma empresa, né, você vai precisar de contratar trabalhadores. Você sabe que aquilo ali envolve um risco, envolve um custo. E o empregador, ele assume esse custo, ele assume esse risco, mas ele não assume isso de graça. Ele precisa de algo para que ele possa desenvolver a sua atividade econômica em relação ao empregado. E esse algo é o que nós chamamos de poderes do empregador. Então, o seu empregador, ele tem poderes de organizar a mão de obra, ele tem poderes de contratar, de dispensar,
dirigir a prestação de serviços, aplicar penalidades. Por isso que nós entendemos que esse conjunto de atribuições, esse conjunto de poderes, colocam o empregado numa situação de hipossuficiência, numa situação mais fraca que merece tutela. Percebam que eu não estou dizendo que o direito do trabalho ele serve só ao empregado, mas ele também serve ao empregador. Mas, em relação, né, em razão, melhor dizendo, desse desequilíbrio que nós enxergamos dentro da relação trabalhista, é que o trabalhador traz aí, ou ele merece tutela jurídica, né? Ele merece aí direitos, proteção pelos seus sindicatos, enfim, uma série de garantias que estão previstas pela nossa CLT e pela nossa Constituição. Bom, para a gente entender como que o que nós estamos vivendo agora, a gente precisa de voltar. Nós estamos em 2020 e eu vou voltar com vocês mais ou menos uns 3 anos na história para a gente entender um pouquinho do que era o direito, como estava o direito do trabalho no Brasil e como nós estamos caminhando. O direito do trabalho no Brasil, ele nasce, como eu disse, desse desenvolvimento histórico, ele passa por fases, até que em 1943, né, Vargas traz a CLT, ele junta a legislação trabalhista num único documento, que é a nossa CLT, e desde 43, então, nós temos aí um desenvolvimento do direito do trabalho até a Constituição atual, de 1988, que cria direitos constitucionais, então direitos, né, previstos na sua Constituição, para as relações de trabalho ou para os trabalhadores. Nesse sentido, o direito do trabalho ele sempre vem se desenvolvendo. E nos últimos anos, e aí eu digo 2017 para cá, porque 2017 é um ano marcante, o direito do trabalho, e não só nos últimos anos, mas mais intensamente nos últimos anos, o direito do trabalho ele sempre sofre muitas críticas quando nós passamos por momentos de crise, principalmente crises econômicas. Percebam que sempre que nós estamos aí com uma fragilidade econômica, com problemas econômicos, a tendência é que o direito do trabalho seja um dos primeiros a ser questionado. Por quê? Porque talvez o direito do trabalho é aquele que gera o maior custo para o empreendedor, é aquele que talvez seja a pedra no sapato de alguém que precisa de empreender. O trabalhador custa caro. Então, o direito do trabalho ele sempre começa a ser questionado nesses momentos de crise. Mesmo não estando em momentos de crise, né, nos últimos anos, a mudança na legislação trabalhista, ela sempre foi vista como um dos propósitos na nossa sociedade brasileira. Né? Parte da sociedade sempre buscou a modificação da CLT, porque dizem que a CLT é de 43 e ela precisava de ser alterada. Nesses movimentos intensos, em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, né? E aí vocês já devem ter ouvido falar sobre reforma trabalhista, e a reforma trabalhista foi uma grande mudança que nós tivemos. E em novembro de 2017, 11 de 11 de 2017. De lá para cá, nós tivemos aí muitos acontecimentos, né, na seara política, na seara econômica, no quadro internacional e nacional, e o direito do trabalho brasileiro, desde então, sempre vem sendo alterado, modificado, né, principalmente em razão dessas críticas, que uma das críticas mais fortes, como eu disse, é a necessidade de modernizar a legislação trabalhista. Então, nós vínhamos aí num movimento de reforma da legislação trabalhista. E eu digo reforma, mas é uma reforma que pode ser criticada, tá? Pode ser muito criticada. E se a gente pudesse criticar aí os pontos da reforma, a gente ficaria aqui pelo menos um ano para falar sobre isso. Mas críticas jurídicas, sociais. Mas o fato é que esse intenso movimento, ele vem tomando corpo aí nos últimos 2 anos, que ainda não completamos 3, para que essa norma ela fosse alterada, para que nós precisamos de uma legislação que seja adequada e moderna às relações de trabalho. Então, nós estávamos num momento muito complexo e complicado do direito do trabalho, né? Um movimento muito intenso. Eu costumo brincar com os meus alunos do direito do trabalho que para você dar aula, tipo, uma das matérias mais difíceis do curso de direito é direito do trabalho,
porque todo dia tem uma alteração nova, todo dia você tem que ler algo diferente, todo dia tem o seu livro já está desatualizado. Então, nós estávamos da área trabalhista, chegávamos, né, em sala de aula e falávamos, pessoal, esquece o que eu falei, porque já caiu. Enfim, num movimento muito intenso. Vínhamos aí, né, nessa reconstrução do direito do trabalho, até que nos deparamos com a pandemia. E a pandemia, né, coronavírus, decretação de pandemia pela OMS, Brasil decreta o estado de calamidade pública, né, pelo decreto número 6 de 2020, em março desse ano, e aí entramos num momento novo, uma situação social completamente diferente do que nós já tínhamos, ou pelo menos eu, assim, a maioria das pessoas já tínhamos vivido. E nesse momento, uma das primeiras medidas, né, que a pandemia nos provoca é a necessidade de isolamento social, né, para coibir a disseminação do vírus, para evitar que o vírus circule, vamos nos isolar, vamos nos colocar em quarentena. As atividades econômicas começam a paralisar, aquelas atividades econômicas que podem ser, né, levadas para o que a gente chama de teletrabalho, home office, elas são levadas para esse regime, mas aquelas que exigem a presença do empregado ficam inviabilizadas. 15 dias, um mês, e a situação vai se ampliando e a gente percebe, né, no início do isolamento social, que não teríamos um fim tão próximo, a questão trabalhista ela volta para o nosso debate. Por quê? Os trabalhadores em casa, as empresas não conseguindo se sustentar, né, e sustentar aos seus trabalhadores, porque a gente não estava tendo, a economia não estava girando, as pessoas não consumiam, os trabalhadores não trabalhavam, as empresas começaram a sofrer com isso, e o direito do trabalho e as relações de trabalho passam mais uma vez por um grande desafio. Como lidar com o trabalho, com as relações de trabalho na pandemia? Como lidar com algo que necessariamente precisa da presença física do trabalhador e que agora ele não pode, ele vai ficar em casa? Como que a gente vai fazer? Como que a empresa, como que o seu empregador vai lidar com isso, né? E uma série de mudanças começaram, né, a passar pela cabeça das pessoas, e um dos pontos que nós pensamos e que nós precisamos de pensar, pensamos lá atrás, precisamos de pensar, foi o trabalho. Porque eu gosto de dizer que com a pandemia nós percebemos a importância do trabalho e do trabalhador. Nós percebemos que se o trabalhador não trabalha, a economia não gira. E se a economia não gira, por mais que você queira lucro na sua empresa, você não vai ter, porque o seu trabalhador está em casa. Ele não produz, mas ele também não consome. E aí, como que o trabalho, como que vai ficar essa relação de trabalho? Nesse sentido, vendo aí que a catástrofe era iminente, nós tivemos uma intervenção do poder público, né, com algumas medidas de natureza trabalhista para a preservação de emprego e para a preservação de renda, tá bom? Não tínhamos outra solução. O Estado ele precisava de intervir, né? O poder público precisava de fazer alguma coisa para salvar os trabalhadores, para salvar as empresas, para trazer aí formas de manutenção do emprego e manutenção da renda. Por quê? Em um último momento, e aí pensando no Estado, o Estado também tem interesse que a atividade econômica continue. Se não tem consumo, não tem imposto. Se não tem imposto, o Estado também vai mal. Percebam como que o trabalho ele é importante para todos os setores da nossa sociedade, tá bom? Então, a gente não pode pensar no trabalho isoladamente ou mudar a lei trabalhista sem esquecer essa importância do trabalhador. A figura do trabalhador aqui é muito importante. E é um dos primeiros pontos que eu, assim, né, um dos pontos que eu quero que vocês levem daqui é pensar e repensar o papel do trabalho na nossa sociedade. Olha como que o trabalho é importante para a nossa sociedade. Parou a economia. As pessoas estão passando dificuldade, as empresas estão fechando. Então, se o cara não tem trabalho, ele não consome. Se ele não consome, a minha empresa não tem o que vender. Se a minha empresa não tem o que vender, eu vou ter que fechar. É um ciclo, é uma roda em que o trabalhador
né, exerce um papel muito importante. E aí a gente passa, né, a refletir todas essas mudanças que nós tivemos nos últimos 2 anos, querendo talvez retirar direitos, diminuir direitos, ou dar privilégios, não dar privilégios aos trabalhadores, acabam nos levando a novas reflexões na pandemia. Mas, voltando às medidas trabalhistas na pandemia, né, o governo o Estado foi chamado a intervir nas relações de trabalho, nas relações econômicas, porque nós precisávamos aí de uma solução, de uma situação. Como que o poder público fez? O que o poder público vem fazendo, tá? A presidência, ela editou uma série de medidas provisórias. As medidas provisórias, para quem não é do direito, elas são instrumentos jurídicos, tá? Normas jurídicas editadas pelo presidente da República. Hoje, no nosso país, se você quer uma alteração jurídica, se você quer uma lei, isso tem que passar pelo nosso legislativo, né? Senado e Câmara. A medida provisória é um instrumento que o presidente tem para, em casos de relevância, em casos de urgência, editar regras com aplicabilidade imediata, né? Então, para não esperar, por não poder esperar, melhor dizendo, um Congresso agir, ele pode editar as medidas provisórias. E durante a pandemia, desde o início da pandemia até agora, nós tivemos muitas medidas provisórias, tá? Editadas pelo presidente da República. Em matéria trabalhista, nós tivemos aí mais ou menos umas 6 ou 7. Eu fiz a conta aqui, mas acho mais ou menos 7. Algumas, né, muito impactantes, outras menos, tá? Mas o objetivo de todas essas medidas provisórias é exatamente preservação do emprego e preservação da renda. É criar uma forma de garantir emprego e garantir a renda. Ou seja, eu vou dar um alívio, um respiro para o empregador, mas também vou auxiliar o meu empregado, tá? Para que ele possa continuar, de alguma forma, tendo renda e talvez uma garantia de emprego, porque nós não sabemos, ainda não temos previsão de como que isso tudo, aonde isso tudo vai dar. Dentre essas medidas provisórias, tá, que o presidente editou, nós temos duas que são as duas mais relevantes em matéria trabalhista, dentre todas do direito do trabalho. A primeira delas é a medida provisória 927. Ela foi editada lá em março, 22 de março. E ela criou uma série de condições, ou melhor, ela criou uma série de exceções às regras da CLT para que os empregadores pudessem se adequar à pandemia. Então, seguinte, nós precisamos de manter as pessoas empregadas, ok, mas nós precisamos de dar condições para os empregadores. O que a medida provisória possibilitou? Dar férias coletivas para os trabalhadores, ela possibilitou dar férias individuais, antecipar férias, né, dos trabalhadores. Olha, você não tinha nem direito de férias agora, mas a medida provisória permitiu isso. Teletrabalho, as pessoas trabalhando de casa, né? Tudo isso para assegurar emprego e renda. Tivemos outras também, tá? Férias coletivas, banco de horas, a possibilidade, né, de dispensar os trabalhadores e jogar essas horas no banco para que eles pudessem depois compensar. Tudo isso com o intuito de preservação do emprego. Uma dessas medidas, bem polêmicas, era a suspensão do contrato de trabalho, tá? Que veio na medida provisória número 927. Permitia com que os empregadores ficassem com seus contratos, os empregados, com seus contratos paralisados, sem gerar nenhum tipo de efeito, durante 4 meses. O que o trabalhador ia fazer durante esses 4 meses? Nada. Ele ia receber o quê? Nada. Então, ele ia ficar 4 meses, o empregador não ia pagar salário, ele não ia prestar serviço, ia ficar em casa, mas ia ter um emprego garantido. Exatamente. O problema dessa medida é que ela foi tão criticada que no dia seguinte o presidente já deu uma saída ali para retirar essa medida de tamanha polêmica que ela gerou. Mas, até então, né, lá na MP 927, era permitido. Então, essas novas regras, elas flexibilizam as regras da CLT.
Isso tem sido chamado, esse movimento tem sido chamado dentro do direito do trabalho, de direito do trabalho de emergência. Por que direito do trabalho de emergência? Porque a gente precisa de medidas rápidas, a gente precisa de circunstâncias, né, que não podem demorar. As pessoas precisam de ter alguma garantia de renda, alguma garantia de preservação do emprego. Então, isso vem sendo taxado ou chamado de direito do trabalho de emergência, exatamente porque essas novas regras, elas vêm de um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, para possibilitar aí a manutenção dos contratos de trabalho e das relações de trabalho. Uma questão muito importante que a gente precisa de ter em mente. Essas medidas, pessoal, elas só são válidas durante a decretação do estado de calamidade pública, que pelo decreto número 6 de 2020 vai até 31 de dezembro. Depois que passar esse período e voltarmos para a normalidade, a expectativa é que essas normas elas não sejam válidas mais. Então, são normas, regras excepcionais. Não alteraram a CLT continua com as mesmas regrinhas que nós já tínhamos anteriormente. O que nós tivemos foi uma adaptação das regras da CLT, para permitir teletrabalho, para permitir férias coletivas, para permitir as férias individuais. Essa adaptação, ela vem aí criar uma forma de simplificar, né? De permitir algumas situações que nós não permitíamos anteriormente, como, por exemplo, os acordos individuais entre empregados e empregadores. Então, essas regras da medida provisória número 927, elas são regras transitórias, ou pelo menos é o que nós esperamos, que elas durem enquanto durar a pandemia. Se o seu empregador não tiver motivo para aplicar essas regras, ele vai continuar aplicando o que está na CLT. Se você abrir a medida provisória número 927, você vai ver que a regulamentação de férias é diferente da CLT. Eu, como empregador, no momento de pandemia, se não estiver precisando de aplicar essas regras, eu não vou aplicar. Eu vou manter aquelas regras que estão previstas na CLT. Mas o fato é que são regras e aí formas de, né, fazer com que os empregos sejam preservados. Essas medidas começaram a ser implementadas, nós começamos a ver as empresas colocando os trabalhadores em férias coletivas, dando férias individuais, os bancos de horas. Nós tivemos aí muitas demissões que também aconteceram, tá? Demissões justificadas pelas dificuldades econômicas, outras não, mas o fato é que a economia não vai bem, e aí, se a economia não vai bem, o emprego também não vai bem. Quando nós começamos a ver essas mudanças trazidas aí pela medida provisória número 927, nós percebemos que não era suficiente, que talvez as férias, talvez o banco de horas, talvez o teletrabalho, essas regras não seriam suficientes para garantir renda e garantir emprego dos trabalhadores. Porque à medida que o isolamento foi avançando, né, e aí, à medida que as atividades econômicas não puderam acontecer, principalmente por decretos dos governadores e dos prefeitos, né, então em âmbito estadual e municipal, a situação começou a tomar uma proporção que talvez, ou que foi se aproximando do insustentável. Nesse sentido, o governo teve que agir mais uma vez. Agindo mais uma vez, ele editou a medida provisória número 936, que é a medida provisória que permite suspender contratos de trabalho e reduzir salários dos empregados. A MP número 936, ela é a medida provisória que mais impacta, né, na questão trabalhista, porque ela coloca, a medida provisória 1936, ela coloca como um dos seus principais objetivos preservar renda e preservar emprego. Como? Criando dois mecanismos, um de suspender os contratos e outro de reduzir salários dos empregados, trazendo a eles uma ajuda, um benefício, tá, chamado benefício emergencial, a ser pago pelo governo. Então, os empregadores passaram a contar com mais um mecanismo, que é suspender os contratos de trabalho
e reduzir salários dos empregados. A medida provisória, a MP número 936, ela veio aí como uma alternativa à primeira ideia do governo federal de somente suspender os contratos de trabalho. O que é suspender um contrato de trabalho? Quando você suspende um contrato de trabalho, o seu trabalhador, ele não vai trabalhar. Ele não trabalha, mas ele também não recebe salários. Então, você tem o contrato está vigente, mas esse contrato não gera os seus principais efeitos, pagamento de salários e prestação de serviços. Então, a ideia inicial do governo federal era suspender, como eu disse, por 4 meses e essas pessoas ficarem em casa sem nenhum tipo de renda, sem nenhum tipo de garantia, esperando os 4 meses para aí, então, voltarem para o seu trabalho, que também não era garantido. Essa medida provisória, essa medida foi tão criticada, né, como eu disse, pela própria sociedade, que a MP 936 corrigiu esse erro, dizendo o seguinte: você pode suspender o contrato dos seus empregados, tá? Desde que tenha um período determinado e esse empregado vai receber o benefício emergencial do governo. Então, todos aqueles que forem afetados, né, pela suspensão dos contratos, e aí, que é um mecanismo, como eu disse, e o segundo, que é a redução dos salários, de alguma forma recebem o benefício emergencial. Vou falar um pouquinho de cada uma das duas medidas para que vocês possam perceber como que funciona na prática as duas medidas. A suspensão dos contratos, como eu disse, né, o empregado ele vai para casa, ele fica em casa, ele não trabalha, né, e o governo paga a ele o que nós chamamos de auxílio, de benefício emergencial. Esse benefício emergencial na suspensão dos contratos, ele vai depender do porte da sua empresa. Se for uma empresa que tem um faturamento alto, e aí criou-se aí patamares para isso, a empresa pode não custear nada. Então, o empregado vai receber 100% do benefício, do auxílio, eu estou trocando as duas, do benefício emergencial. Pode ser que a empresa tenha que arcar com até 30%, mas percebam que, de alguma forma, o empregado, apesar de não prestar serviços, ele tem alguma fonte de renda. Essa suspensão dos contratos de trabalho, ela pode durar até no máximo 60 dias, tá? E os trabalhadores terão esse benefício emergencial calculados com base nas tabelas do seguro-desemprego. Então, tem toda uma forma, né, a ser seguida pelo empregador para promover essa medida. Ele precisa de avisar o empregado com até 2 dias de antecedência, o empregado assina um termo, né? O empregado assina um termo de conhecimento, depois dos 60 dias, o empregado vai ter que retornar, o empregador é obrigado a informar o Ministério da Economia, porque o Ministério da Economia é que vai intermediar esses pagamentos. Então, a suspensão dos contratos, ela é algo que acontece, vem acontecendo, para manter os trabalhadores contratados. Em contrapartida, pode ser que a empresa não tenha interesse de deixar o trabalhador em casa, pode ser que esse cara ainda tenha que trabalhar, trabalhar reduzido, mas trabalhar. Essa redução, ela é uma redução de salário com redução de jornada. E para ela acontecer, pessoal, ela pode acontecer em 3 patamares: 25%, 50% e 70%. Então, você tem 25%, 50% ou 70% de jornada reduzida, reduzindo também o seu salário. E o restante, quem vai pagar? Se meu salário for reduzido de 70%, né? 30% a empresa paga, e os outros 70%, que é o valor da redução, é pago pelo benefício concedido pelo governo, né? Benefício emergencial, também calculado com base no seguro-desemprego. Então, o que o nosso poder público fez? Ele criou 2 mecanismos que podem ser aplicados, tá? Pela vontade do empregador, não necessariamente precisam de ter a atuação dos sindicatos, tá? Dependendo da faixa salarial, eu posso promover a suspensão, eu posso promover a redução de jornada
sem que o sindicato intervenha. Então, são acordos individuais entre empregado e empregador, garantindo ali um patamar mínimo, né, de salarial para os empregados. Além disso, quando essas medidas forem implementadas, o empregado, ao retornar, ele tem direito a uma estabilidade, tá? Que é uma estabilidade que vai ser que tem duração pelo mesmo período que o contrato ficou suspenso ou que o salário ficou reduzido. Mas é uma estabilidade que também permite ao empregador pagar ali, né, uma indenização se ele quiser dispensar o seu empregado. Então, a preservação da renda e do emprego, ela só vale enquanto o contrato estiver suspenso ou a jornada reduzida, porque depois o empregado pode sim ser dispensado, tá? Desde que o empregador pague aí uma multa, uma indenização, melhor dizendo, para os empregados. Então, percebam, pessoal, que é um mecanismo que garante de alguma forma a renda e garante de alguma forma o emprego. É a melhor coisa que nós temos. Eu, dando a minha opinião, não acho que poderíamos ter algo um pouco melhor. Até porque o benefício que o empregado recebe vai ser calculado de acordo com as tabelas do seguro-desemprego. E hoje, no Brasil, se você está ganhando seguro-desemprego, se você ganha acima de R$ 2.699, invariavelmente o seu seguro-desemprego é em R$ 1.833. Então, olha lá, se antes da pandemia você estava recebendo aí um salário alto, vou pegar um salário bem alto para vocês perceberem, de R$ 15.000, e o seu contrato foi suspenso na pandemia, você cai de 15 para 1.800. Ah, mas é uma forma de manter a renda. Mas tem queda de renda. Quanto maior for o salário do empregado que sofre essas medidas, mais brusca é a queda de renda. E quando eu falo em queda de renda, tudo bem. E aí alguém pode virar para mim e falar o seguinte, mas é melhor ter isso do que não ter nada. Concordo. Acho que melhor você ter um emprego, né, e aí com algumas dessas medidas do que não ter emprego nenhum. O problema é que o impacto disso é muito grande na vida do trabalhador, né? O impacto disso é muito grande na vida do empregador também? Sim, tá? Mas na vida do trabalhador também é muito grande. E a gente precisa de pensar que, apesar dessas medidas emergenciais, não há uma garantia efetiva de retorno ao trabalho. Eu disse que há uma estabilidade, mas é uma estabilidade relativa, que se o empregador não quiser garantir essa estabilidade, vai ter que pagar ele uma indenização pelo período da estabilidade, mas não é uma garantia de emprego. Então, eu vejo um mecanismo de preservação da renda e do emprego enquanto a medida está acontecendo. Depois, o empregado não tem garantia de emprego. Essa medida é uma das medidas que mais tem impactado os contratos de trabalho no Brasil. Se você abrir o site do Ministério da Economia, ele tem não é cronômetro, não. Ele tem um contadorzinho que fica no cantinho do site, informando o número de pessoas que tiveram os empregos preservados. E aí, leia-se pessoas que tiveram seus contratos de trabalho suspensos e pessoas que tiveram seus contratos de trabalho com carga horária reduzida e salário reduzido. Nós já passamos de mais de 10 milhões de pessoas. Isso dá mais ou menos 1/3 da mão de obra formal no nosso país. Olha o impacto para o emprego da pandemia. Pessoas que não sabem se depois da pandemia, depois do fim dessas medidas, porque são medidas temporárias, são medidas que podem durar ali, como eu disse, suspensão 60 dias, redução de salário 90 dias. Se isso acontecer, o que vai acontecer depois? Então, não há um plano para o emprego depois da pandemia. Como eu disse, é o direito do trabalho de emergência, é o direito de trabalho agora. E depois? O que vai acontecer? Tudo bem que a gente não pode, né? A gente não tem como prever o futuro ou mensurar essas questões, mas nós sabemos que o impacto no emprego vai ser muito grande. E aí, só um dado para que vocês saibam, o Ministério da Economia estava prevendo aí, sem tomada dessas medidas, mais ou menos 12 mil. Com as medidas, a expectativa é que nós tenhamos aí
Mas, como eu estou dizendo, previsões. Não sabemos se efetivamente isso vai acontecer. E outra, nós só saberemos se essas medidas, né, emergenciais, elas foram medidas eficientes para a manutenção de renda e emprego, quando nós chegarmos aí a um momento de talvez mais normalidade, né? Não sei quando, não sei como, mas talvez o restabelecimento das atividades econômicas que estão começando a acontecer aí, apesar dos pesares, né? Então, é uma das medidas mais impactantes que nós temos nesse sentido agora na pandemia, tá? Hoje, o Senado está votando a medida provisória número 936. Eu até não olhei ainda noticiário, mas hoje o Senado está votando para ver se vai prorrogar essa medida provisória, porque as medidas provisórias elas têm um prazo de duração, né? Elas duram 60 dias mais 60 dias. Então, para saber até quando a gente vai poder tomar essas medidas, porque nós sabemos que a economia vai começar a tomar um fôlego, mas não é tão imediatamente. Então, a gente pode ter uma extensão dessas medidas, pelo menos até o dia 31 de dezembro de 2020, tá? Uma outra medida também que vem sendo tomada durante a pandemia, que é recente, é a autorização para os saques do Fundo de Garantia. Então, quem tiver conta no Fundo de Garantia, né, conta vigente, com contrato de trabalho vigente, ou contas inativas, vai poder sacar até R$ 1.045, a começar pelas contas inativas, né, atingindo as contas vigentes. É uma outra medida. Essa semana, a Caixa anunciou os calendários de saques que vão aí de acordo com as datas de nascimento, né, e os períodos de que você pode retirar o dinheiro. Tem um período de transferências e tem um período de saque do dinheiro, que, segundo a Caixa, não colocou todo mundo junto para evitar aglomerações. Mas também é uma medida que o governo espera, tá, a injeção aí, eu não me lembro a quantidade de bilhões de reais que eu li essa semana, mas é um valor extremamente alto, né? Assim como os benefícios que o governo vem pagando para os trabalhadores vai gerar um impacto aí de mais de 50 bilhões para os cofres públicos. Então, percebam que o auxílio que nós estamos tendo do poder público é para garantir a renda e garantir o emprego. É uma medida de socorro que o Estado precisava de tomar. O Estado é um dos principais agentes, né, nessa intermediação aí, nessa crise. E os empregadores precisam de algum tipo de alento estatal para que eles possam continuar com as suas atividades econômicas. Então, aí eu volto com vocês lá naquela história, lá do início, dizendo sobre a importância do trabalho. Por que o trabalho é tão importante? Se o trabalho não tivesse uma importância tão grande para a nossa sociedade, o Estado não precisava de intervir. O Estado ele poderia ser um Estado mais liberal e deixar as relações privadas aí, né, as relações entre empregados e empregadores rolar sozinha. Mas não é o que nós estamos percebendo. E aí, a mensagem que eu gosto muito de passar e venho passando para os meus alunos e quero deixar como forma para vocês pensarem, tudo que eu estou dizendo aqui é para a gente pensar. Como que nós vamos encarar o direito do trabalho e o trabalho depois da pandemia? Nós temos cultura, né, de talvez relativizar o papel do trabalhador, de achar que o trabalhador precisa de ter menos direitos, que ele custa muito caro, que a gente precisa de tirar direitos trabalhistas, que o Brasil tem um direito trabalhista, que outros países não têm, acabar com a justiça do trabalho. Mas vamos pensar o nosso cenário atual. Será que o trabalhador ele pode ser encarado dessa forma? Será que a gente pode enxergar esse cara, né, todo mundo que trabalha, como alguém que não precisa de políticas estatais de proteção, como alguém que não precisa de direitos e garantias fundamentais? Alguns empregadores começaram, no início da pandemia, a dispensar empregados, falando que era por impactos da pandemia. A pandemia estava há 3 semanas de pandemia. Tudo bem, mas será que as dispensas estão acontecendo em relação à pandemia? Será que nós estamos prontos para uma cultura de valorização do emprego?
de valorização do trabalho. E aí eu vou voltar naquela outra premissa que eu estabeleci no início dessa explicação. O trabalhador, ele é sujeito de direitos. Então, ele está ali no ambiente de trabalho, né, para ter direitos garantidos e para se inserir na sociedade como esse sujeito de direitos. Como que nós vamos realizar esse tipo de premissa sem que o nosso Estado pense dessa forma? Como que nós, como pessoas, né, e como brasileiros, podemos imaginar, né, podemos criar essa cultura quando nós vivemos num país cujo Estado não pensa na valorização do trabalho, na valorização do emprego. Está lá na sua Constituição. Uma das nossas premissas fundamentais é a valorização do trabalho. Mas, olha lá, nós vivemos aí 2 anos de reforma trabalhista e de intensos ataques aos direitos trabalhistas, né? Algumas medidas foram até justificáveis, outras não. Mas a pandemia está aí para mostrar para a gente, pelo menos é uma das minhas conclusões e algo que eu venho pensado muito, como o trabalho e como o direito do trabalho ele é relevante para a nossa sociedade. A gente não pode deixar de encarar o trabalho como um dos pilares fundamentais da nossa sociedade, do nosso país. O trabalhador é extremamente importante. Quem trabalha está na roda da economia. Quem trabalha contribui para a economia. Se você está na informalidade, você não paga imposto. Se você não paga imposto, é ruim para o Estado. Então, percebam como que o trabalho, o emprego formal, né, que é o emprego ali, registrado em carteira assinada, olha o papel que ele assume na nossa sociedade. E eu acho e eu acredito, né, não acho, mas eu acredito que nesse momento de crise e invocando esse direito do trabalho de emergência, que é um direito do trabalho, né, que vem ali, né, do dia para a noite, ele veio também para nos mostrar aí, né, falando do panorama do trabalho, de que nós precisamos de repensar a nossa mentalidade com relação ao trabalho, tá? Se tiver algum aluno meu aí, sabe que esse discurso que eu estou trazendo aqui para vocês não é um discurso que eu trouxe agora, tá? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, quando eu pego os alunos para dar a primeira aula de Direito do Trabalho, que um aluno no curso de Direito tem, eu gosto de trazer essas reflexões. Gente, nós precisamos de pensar no papel do trabalho, nós precisamos de pensar no papel do trabalhador, e nós, né, nós enquanto estudantes do direito e operadores do direito, mas não só como pessoas do direito, mas como pessoas, né, como brasileiros, nós precisamos de repensar esse papel, nós precisamos de encarar a necessidade ou entender pela necessidade de políticas efetivas de criação do emprego, de preservação da renda, que não só aconteçam nesse período emergencial. E aí, eu fiz, né, um recorte histórico, passei para vocês um aspecto atual do que nós estamos vivendo, e agora, e aí, já com essas reflexões, eu quero que vocês pensem no futuro, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, isso aí é fato. Em matéria trabalhista, a nossa expectativa, né, quem é da área trabalhista, a nossa expectativa é que essas medidas, elas sejam restritas à pandemia. Porque se elas forem levadas pós-pandemia, o direito do trabalho vai entrar num momento profundo de crise e nós, como trabalhadores formais, todos os trabalhadores formais, vão ser impactados de alguma forma. Nós não podemos pensar um futuro e abandonar tudo que a gente teve de construção histórica no passado. E aproveitar esse momento emergencial, essas medidas emergenciais, para repensar o futuro do trabalho. Porque, como eu disse, todos nós somos impactados pelo trabalho. Se não é o seu, é o trabalho do outro. Então, tudo isso é uma cadeia, um sequenciamento de eventos, né? Então, a gente precisa de perceber e talvez sair um pouco da nossa bolha, enfim, que o trabalho do outro também é importante para mim, que o trabalho do outro também me importa. E aí, pensar no trabalho, nas relações de trabalho, no direito do trabalho no nosso país, como um movimento ou
uma situação de emancipar, de nos emancipar. Nós nos emancipamos pelo trabalho. Você, quando você está desempregado, você não se insere socialmente, você não consegue, você não tem dinheiro, porque se você não trabalha, você não tem renda, você não compra. Se você não compra, você não está inserido no mecanismo social. Se você não consome, então é uma forma o trabalho é uma forma de emancipação. E essa é a minha visão sobre o trabalho. Nós precisamos de enxergar ele dessa forma. E a crise que nós iremos enfrentar daqui para frente em relação ao trabalho formal é uma crise sem precedentes, assim, pelo menos dos últimos anos, é uma crise sem precedentes. E nós poderemos superar essa crise desde que nós busquemos ressignificar o papel do trabalho para nós como sociedade, tá? Você como cidadão, eu como cidadão, todos nós, e enxergar, talvez, a importância disso para nós, para a nossa convivência e para o Brasil enquanto, né, sociedade plural, que tem aí como um dos seus pressupostos a valorização do trabalho, né, a busca pela dignidade das pessoas, para que a gente possa melhorar como país, como pessoas, enfim. Mas, assim, gostaria muito de saber o que nós iremos enfrentar daqui para frente, mas é algo que talvez nós temos previsões, muitas dúvidas, tá? Então eu costumo dizer que quando eu dei 2 ou 3 cursos sobre medida provisória 936 e eu mais dúvidas do que respostas. Às vezes vem perguntas e questionamentos, nem quem estuda direito do trabalho está conseguindo absorver todas essas questões. Então, nós aí vamos passar ainda por um período de mudanças. Como eu disse, hoje está sendo a votação do Senado na medida provisória 936 para saber se essas medidas aí de suspender e reduzir salários vão ser levadas para o futuro, tá bom? Eu acho que eu falei muito. Eu acho que eu falei bastante. E assim, como eu disse, e aí até trazendo para quem não me conhece, se tiver alguém que me conhece, às vezes sabe como é que eu sou, mas eu tenho buscado uma reflexão muito mais reflexivo do que talvez trazer questões somente técnico-jurídicas, né? Porque, assim, se eu ficar aqui uma hora te explicando como que reduz o contrato de trabalho, ok, é bom, mas a gente precisa de pensar. E quando eu pensei em falar sobre as relações de trabalho na pandemia, eu pensei em trazer para vocês um panorama geral, como era, como a gente está e o que a gente projeta para o futuro, porque, como eu disse, isso vai impactar, já está impactando e vai impactar todos nós daqui para frente. Né? Nós precisamos aí de saber encarar esse futuro aí tão incerto que nos aguarda. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não sei. Eu acho que é isso mesmo, Pedro. Nós estamos aqui no momento que nós estamos vivendo, um momento totalmente diferente do que todo mundo já passou. Ninguém passou por isso na sua vida, Sim. entendeu? Nós estamos... E nós do direito também, eu falo do direito do trabalho porque é minha área, mas todos os ramos do direito estão sendo impactados, né? As relações de família, as relações comerciais, as relações empresariais. Então, assim, nós do direito estamos ficando... Eu, literalmente, estou perdendo cabelos, porque todos os dias era uma medida provisória nova, né? Eu ia dormir, assim, terminava as aulas, né? 10 horas, mais ou menos. Quando eu ia dormir 1h da manhã, já tinha uma medida provisória nova. E falava, nossa, amanhã cedo eu tenho que levantar e estudar. Então, é algo assim que nós estamos vivendo isso mesmo. É um momento, tudo emergencial, né? Direito de trabalho emergencial, direito civil emergencial. E, assim, trazer essas reflexões. Porque, a par de esclarecer, e aí eu já me coloco à disposição para quem quiser, tiver talvez uma dúvida mais técnica sobre, né, redução de salário, redução de jornada, se alguém tiver alguma dúvida mais técnica sobre o assunto, eu acho que o Alan deixou aí meu Instagram, podem ficar à vontade para me contactar, que eu converso, a gente esclarece, mas assim,
o objetivo talvez provocar reflexões, que eu acho que é o nosso papel, né, que está na academia, pensar um pouco como encarar essa situação, né, que tá muito difícil para todos nós. Sem dúvida, Pedro. Tem duas colocações aqui do Marco Antônio. Eu acho que essas mudanças e o direito, sim, nós estamos vendo várias mudanças, né? Tanto que nós tivemos aula com vários professores de direito. Já veio Carolina, falou sobre dois temas importantes. O professor Ciro passou por aqui, o professor Alan passou por aqui. Nós já tivemos. Então, são muitas mudanças que estão acontecendo nesse período, tá? Eu vou colocar o que Marcos Antônio falou aqui para a gente. Olha só. Hoje, ao obrigar o trabalhador a arcar com as despesas de perícias necessárias a processos trabalhistas, além dos honorários em caso de perda da ação, a reforma trabalhista cria obstáculos econômicos e gera um clima de medo entre os trabalhadores que receiam ser penalizados por buscar seus direitos? Olha, essa questão é uma questão, talvez nem da pandemia, né? Uma questão pré-pandemia, sobre reforma trabalhista. Quando eu falei brevemente sobre reforma, uma das críticas que a reforma trouxe é exatamente essa, que ao criar esses mecanismos, né? Que é o mecanismo de honorários advocatícios, possivelmente o empregado hoje vai ter que pagar os honorários advocatícios, e também os honorários periciais, isso gera um certo receio de acesso à justiça do trabalho. E quando você tem um mecanismo jurídico de tutela, né? Porque quando você tem um direito reparado, você vai para a justiça do trabalho. Se você tem um fator que te inibe ir à justiça do trabalho, você acaba não indo. E se você acaba não indo, o seu empregador que comete esse ato, né, de desrespeito ao seu direito trabalhista, ele acaba ficando incentivado a procurar, a cometer né, reiterar essas condutas. Então, isso gera uma violação de direitos em cadeia que gera impactos para o trabalhador, mas que também gera impactos econômicos. Tudo que a gente pensa em matéria de trabalho, né, não só de justiça do trabalho, mas do trabalho em si, de alguma forma vai impactar economicamente. Né? Porque se o seu empregador ele te paga um salário por fora, vou dar um exemplo pequeno, tá? Se o seu empregador te paga um salário extra folha ou fora da folha, ele está deixando de recolher imposto em cima daquilo. Se ele está deixando de recolher imposto em cima daquilo, o Estado está sofrendo sem o imposto. Se o Estado está sofrendo imposto, lá embaixo tem alguém que está precisando de uma política pública do Estado que aquele imposto não chega. Então, olha como que o trabalho ele se insere num ciclo, né, de importância na nossa sociedade. Então, uma boa reflexão que a gente pode fazer também, que é uma das críticas da reforma trabalhista, que inclusive está sendo discutida no Supremo, tá? Essa questão dos... Sim. Agora, e outra questão que o Marcos colocou foi: todos os trabalhadores estão aptos a uma negociação individual sem uma orientação do sindicato? É Marcos? Marcos Antônio. Olha lá, Marco, para todo mundo que está ouvindo. O que acontece é que essas medidas emergenciais, elas permitem a negociação individual, tá? Antes da pandemia, isso não era permitido. Então, muito excepcionalmente, você individualmente poderia pactuar algo com seu empregador. Tudo deveria passar pela intervenção do sindicato. E quando há intervenção do sindicato, né, há uma presunção de que aquilo está sendo feito dentro das regras. E como eu disse, o trabalhador é a parte mais fraca, ele pode ser até levado pelo seu empregador a fazer algo, né, que não está, que geraria ali a abrir mão de algum direito, enfim. Com a medida provisória 936 e a 927, abre-se espaço para os acordos individuais. Só que tanto a suspensão dos contratos quanto a redução de salários, elas têm 3 faixas salariais. Então, para quem ganha até 3.153, que são 3 salários mínimos, e para quem ganha acima de 12.202, podem negociar individualmente. Quem tiver nesse meio, só com intervenção do sindicato. Mas, assim, o fato é que
permite-se a negociação individual, que já era algo que não víamos no direito do trabalho. Por isso que eu disse o seguinte, se nós tivermos essas medidas levadas para o futuro, as negociações individuais começarem a se tornar aí mais constantes, o emprego formal vai sofrer um baque sério e os empregadores, e os empregados, e os empregadores, e os empregados principalmente, vão sofrer porque negociação individual não é, no nosso país, assim, pelo menos é a realidade que eu conheço, não temos a cultura, não estamos numa cultura preparados para negociações individuais. Então, excepcionalmente, ok, pode. Mesmo assim, já tem sido visto com ressalvas. Fora desse momento de pandemia, negociação individual, quem é do direito do trabalho vai te dizer o seguinte, de jeito nenhum, não é viável. Sim, e fora que o trabalhador não sabe negociar, né, Pedro? Não tem esse detalhe, ele não sabe negociar, o trabalhador muitas vezes não sabe seus direitos, não sabe como se tomar posse de tanta... Porque tem uma legislação por trás de tudo isso, né? Tem direitos que ele não pode abrir mão. Então, às vezes, ele acha que aquilo é mais vantajoso economicamente, mas ele não pode abrir mão daquele direito. E assim, a reforma veio com uma das premissas da reforma, né, voltando ali no questionamento anterior, foi exatamente esse, permitir negociações individuais, né, privilegiar as negociações individuais, e ela criou um trabalhador chamado de trabalhador hipersuficiente, que é o cara que pode negociar individualmente. Mas esse cara tem que ter diploma de nível superior e ganhar mais de 12.102, que é o dobro do teto do RGPS, né, o Regime Geral de Previdência. Muito dificilmente esse cara acontece, né? Uhum. Geralmente não é o comum, não é o que nós temos de maioria dos trabalhadores. Mas fora eles, mesmo ele, talvez, a capacidade técnica de negociação dos trabalhadores, ela não existe. E o empregador, como eu disse, tem conjunto de poderes, de atribuições que colocam o empregado numa situação de vulnerabilidade e o cara vai negociar individualmente para manter o emprego. E aí, Sim. começa a levar isso para um caminho sem volta, né? Uhum. Tem mais uma colocação, Pedro? Nós estamos chegando no finalzinho, porque daqui a pouco nós temos prova, né, galera? Muita gente tem prova aí. Eu vou aplicar uma prova de processo agora. Eu tenho duas provas hoje. Olha só, a Karina Soares colocou assim: mesmo antes da pandemia, os salários eram acordo entre patrão e empregado, tipo faxineira, jardineiro e até mesmo pedreiro, né? Se você joga imposto, aí você acha que ainda iria existir essas carreiras? Olha, a questão talvez não seja nem o imposto, tá? A questão talvez aí seria a forma de negociar esses postos de trabalho. Eu acredito que todo posto de trabalho é importante e de alguma maneira ele tem que existir, né? Uhum. Até mesmo essa negociação individual de salários, essa daí é permitida, porque é uma pactuação do contrato, né? Quando Sim. você vai pactuar o contrato, você tem que pactuar os salários. E formalizar a mão de obra é benéfico para todos nós. Então, o nosso país tem uma taxa de informalidade muito alta. E a Sim. tendência dessa taxa de informalidade agora é aumentar, porque, né, se o emprego formal cai, a taxa de informalidade aumenta, porque as pessoas não vão ficar em casa esperando o sustento chegar. Então, elas precisam de agir. Então, quanto maior a taxa de informalidade, menos você tem impactos econômicos para isso. E eu sempre falo isso. Às vezes alguém vira para mim e fala assim, você defende muito o trabalhador. Não, não é isso. Pense pelo papel do Estado. Se você tem trabalho formal, o Estado vai recolher imposto. Ele não quer imposto, não. Eu vou ter fonte tributária, eu vou ter aonde tributar. Se bem que a gente está passando aí por uma desoneração de folha, né, ultimamente. Mas, assim, é uma forma de injetar economicamente. Então, tudo, eu volto a dizer isso, é um ciclo. A economia, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre economia, não. Mas, assim, a questão, a nossa sociedade, o nosso sistema, ele é um ciclo. Nós tiramos o trabalhador e colocamos ele em casa por causa do isolamento social. Olha o que está acontecendo. Esse cara é a base do sistema, uma das bases do sistema, né? O trabalho em si. Então, eu sempre falava isso nas minhas aulas e agora, então, eu uso esse argumento sempre.
falo, olha, percebam como que o trabalhador é importante para a nossa sociedade. Se esse cara para, a nossa sociedade também vai parar. Né? O nosso sistema capitalista aí, de geração de renda vai parar. Mas eu acredito que isso não dificulta algumas atividades, não. Isso até incentiva, né, a formalização de algumas atividades. Vide a lei do doméstico. Todas essas circunstâncias aí, tirando o pedreiro, se enquadram hoje na legislação do doméstico, que é de 2015, é recente. Então, é uma forma de formalizar a mão de obra. Tá? Muito bom. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa mega aula sobre as relações de trabalho em tempos de pandemia. Queria abrir aqui. Tem alguém aí que gostaria de fazer uma pergunta, ligar o microfone e fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Sinta-se à vontade nesses últimos minutinhos nossos. Alguém? Se não quiser perguntar agora, deixa o meu Instagram aí, que pode me mandar pergunta pelo Instagram, que eu também estou disponível lá. Se às vezes quiser um questionamento mais técnico também, a redução de salários, como funciona, alguma coisa assim mais específica, eu também me coloco aí à disposição para quem quiser, tá? Isso aí. Como que é mesmo, Pedro? @ Pedro Carvalho? Professor Pedro Carvalho. Professor Pedro Carvalho. É isso aí. Nós temos o Insta do professor Pedro Carvalho, vocês podem também entrar em contato com ele. Podem seguir o professor Pedro lá, tá? Também. Sinta-se à vontade, né, Pedro? À vontade. De vez em quando eu posto algumas questões trabalhistas lá também, então... Muito legal. Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Queria abrir para você fazer suas considerações. Eu que agradeço. Eu acho assim que todo debate é válido, né? Todo debate saudável é válido. E assim, eu acho que um projeto muito importante para a gente levar conhecimentos talvez não tão técnicos, porque a gente nós do direito, então, adoramos coisas técnicas. A gente sempre, às vezes, fica muito ali batendo naquela tecla de medida provisória é isso, não sei o que é isso, lei e tal, e às vezes a gente não provoca uma reflexão que a gente sente por parte dos nossos alunos a necessidade. Eu tenho uma turma, só para exemplificar, eu tenho uma turma em Venda Nova, na sexta-noite, que eles estão querendo de todo jeito marcar um debate fora de aula para a gente conversar sobre questões que não sejam técnicas da matéria. Então, assim, eu acho que, né, a par de dar uma aula sobre o assunto, a gente também precisa de fazer muitas reflexões. E eu gostei muito de ter participado, vou agradecer aí o professor Alan, o espaço, todo mundo que esteve aí. Enfim, estou à disposição aí para a gente conversar sobre... Falou que é direito de trabalho, eu estou dentro. Muito legal. E eu me coloco à disposição, Pedro, da sua turma de sexta-feira, quiser conversar com eles, falando desse evento que a gente está fazendo, eles quiserem conversar comigo, a gente faz um evento, a gente cria um evento com inscrição, tudo. E para eles um evento, eles querem conversar assim, eles querem umas conversas mais de reflexão mesmo sobre o trabalho. Eu trago uns autores, provoco eles com alguns autores, aí eles estão... Vamos ver se a gente organiza aí com eles Vamos ver, legal. A gente divulga para todo mundo, tem alunos... a gente tem aluno aí de Ubá, do interior de Minas. Não sei se as meninas de Curitiba que estavam na semana passada, elas estão aqui hoje, eu não lembro na relação que eu vi ali, mas sempre está aparecendo gente de fora, do Nordeste, do interior de Minas, do sul do país. Se quiserem super legal. Discutir direito de trabalho é comigo mesmo. Super legal. Pessoal, muito obrigado por vocês, alunos, estarem aqui. Separaram esses minutinhos para a gente poder conversar e aprender um pouco sobre o direito do trabalho. Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós conseguimos marcar nossa data, muito legal. Alunos, com respeito, eles devem me perguntar, Pedro, se você souber alguma coisa, depois a gente vai conversar. Com respeito a certificado, eu quero explicar nessa aula já agora, é o seguinte: o projeto Mega Aulas foi um projeto que eu, professor Alan, criei para trazer aulas para os alunos, para alunos poderem aprender mais sobre diversos temas, tá? Não é ligado à Faculdade Estácio aqui de Belo Horizonte, nós não temos um relacionamento. Eu sou professor Estácio, mas o projeto foi um projeto que eu criei e comecei a colocar para os alunos e está começando a crescer. Eu estive conversando com o professor Ciro, nós criamos um certificado, até o Pedro viu o certificado para a aula dele, já está pronto, só que nós estamos tentando ver uma situação de dar uma maior legalidade a esse certificado para que vocês, alunos, possam, ao entrar com o pedido, que é o caso de horas A a C, via sistema com certificado, a Estácio possa aceitar esse certificado sem a gente ter dificuldade, e outras instituições também, porque
nas aulas da semana passada, teve 6 instituições, alunos de 6 instituições diferentes, inclusive Universidade Federal do Pará, várias outras faculdades. Então, esse certificado é algo que vai ser legal para os alunos, então nós estamos conversando para poder ver como fazer esse certificado direitinho, para ficar algo bonito, para ficar algo válido para vocês, alunos, tá? Aí, nas próximas semanas, assim que a gente tiver resposta, o professor Ciro até falou, vamos fazer uma consulta ao MEC, conversar com o MEC, ver o que eles falam, tudo, para a gente emitir o certificado para vocês. Vocês podem ficar tranquilos que o certificado vai ser enviado para vocês, ok, alunos? Gente, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Bora lá preparar nossas provas para daqui a pouquinho. Até mais, Alan. Até mais. Até mais, Pedro. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau, Anderson. Muito boa tarde. Karina, muito boa tarde. A Karina está aí em todas as aulas praticamente, viu? Muito legal, muito bom. Karina, Fauzi, um abraço, Fauzi. Fernanda Carolina, obrigado pela presença. Gabriela. Você está vendo o chat, Pedro? Não, eu estou tentando ver aqui, mas não consegui ver, não. Eu vou tentar abrir aqui. Se você quiser. Depois me printa aí, depois me manda, porque o meu não abriu. Eu abri pelo celular, porque o meu estava dando problema pelo computador, mas não abriu o meu chat aqui, não. Tem hora que para alguns abre, para outros não abre. Mesmo os alunos já sendo alunos da Estácio, usando o e-mail deles institucional, tudo direitinho. Muito estranho. É coisa. Tá, joia. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau, Gabriela, João Felipe, Fernanda Carolina, Karine, Kleber, Marluce, Patrícia, Tassiane e Wanderson. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Aqueles que vão ter prova daqui a pouco, vão lá com toda tranquilidade fazerem uma boa prova, tenham uma boa prova e uma excelente terça-feira, noite de terça-feira para vocês. E amanhã nós temos outra aula, outro tema super legal, que é gestão empresarial em tempos de pandemia, com a professora Maria Cláudia e com a professora Tatiana, se não me engano, Tatiana, ela é de São Paulo, tá? Até mais para vocês, e quem estiver amanhã, as inscrições lá no Simpla ainda estão abertas. Até daqui a pouco, Karina, nossa prova está chegando. Um abraço, pessoal. Abraço. Até mais. Até mais.